Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 4 de fevereiro de 2020. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, já com um tchauzinho pra quem tá acompanhando a gente na câmera, que já viu você de close, de perfil, JR, já tá acompanhando aqui os nossos debatedores aqui, porque a gente tá nessa empreitada dessa câmera nova aí de corte. Então todo mundo acompanhando a gente, vocês estão todos ali, tá? Só pra dizer pra vocês estarem todos ligados ali na câmera. Não seria bom escolher melhor quem vai estar à sua direita? Porque essa pessoa fica no vídeo o tempo todo agora. Entendeu? Ele tá barbeado, ele voltou de férias. A pessoa baixa a cabeça e mexe no celular, sai tudo no ar, tudo no ar. Agora aqui não é brincadeira o negócio tá ficando bom. E vem mais coisa boa por aí. Vamos avisar logo os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho vem outra ação aqui especialíssima para que você participe com a gente aqui através da nossa transmissão no Facebook da 93 FM. E quando cai, eu não gosto quando cai. Eu fico chateado quando a conexão cai de alguma maneira. Não, já caiu umas 2 vezes aqui. Nós vamos cair e ficar. A pessoa cai, mas ela continua ali que volta. Fica firme. Né? Que agora é o tempo inteiro. É o tempo inteiro, até o final. Mas isso é uma ameaça ou é uma promessa? Não é uma promessa. É uma promessa. Tá, eu sou firme na do jeito que você falou assim, então eu tenho impressão que você vai ter que assistir até o final. A pessoa corre. Sou firme e constante. Muito a minha palavra bem, vai Marcela Bastos. E os debatedores, como são, quem são? Todo mundo, já é pra eu apresentar, é pra eu falar que agora do aniversário. Apresentar os debatedores, pô, volta pro aniversário. Então vamos apresentar, hoje estreando com a gente, o pastor Alessandro Teixeira. Pode dar tchauzinho pra ali, pastor, pra câmera. Ao lado dele, pastor Alexandre Aló. Aqui ao meu lado direito, pastor Luciano Regis. E ao meu lado esquerdo, a nossa menina da mesa lá, missionária Raquel Lima. Muito bem, todo mundo aqui já preparado no nosso estúdio da 93 FM. E os aniversariantes de hoje, pastores, esposas, esposos. As ovelhas mandam pra gente pelo WhatsApp 968038319. Manda pra gente, até o final a gente vai orar, tá bom? Muito bem, quero ver você aqui com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda aqui no estúdio da 93 FM. Se você estiver no Facebook, tá? Você tem Facebook? Dá um pulinho lá, corre lá pra você acompanhar a gente agora aqui, Facebook da 93 FM, você vai acompanhar aqui os detalhes do nosso. Agora tem que arrumar estúdio, viu, gente? Preparar o estúdio antes, deixar todo mundo arrumadinho, a turma da maquiagem para dar uma ajeitada aí nos milagres que tem que ser feito, tudo isso aí, você participa com a gente agora, é o Rádio com Imagens, é rádio e TV para você, é a 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente, todas as dificuldades na vida do crente são causadas pela ação maligna. O diabo está sempre pronto a atacar a vida do crente? Existem coisas que eu faço que podem abrir espaço para que Satanás haja na minha vida? Como identificar o que é ação do diabo, o que é minha culpa? Pastor Luciano Regis, eu começo ouvindo a sua opinião sobre o tema no programa de hoje. Bom dia, bem-vindo. Debatedores, você que nos ouve, eu quero chamar a sua atenção para que você preste atenção nesse debate de hoje e, aliás, que você compartilhe se você estiver no Facebook e divulgue o máximo, porque eu penso que esse debate é um dos mais importantes dos dias de hoje, dos dias atuais, dos dias que vivemos. Ele vai responder coisas poderosas para a tua vida. E eu começo trazendo para a mesa Lamentações 3:39. Ele diz lá: de que se queixa o homem vivente? Queixa-se dos seus próprios pecados. Muitas vezes nós colocamos, no diabo e até em Deus, dependendo da situação, as contas e as culpas daquilo que nós mesmos atraímos, fazemos e cometemos.
Então, quando o texto diz para nós aqui que todas as dificuldades na vida do crente são causadas pela ação maligna, não. A grande maioria delas são causadas pelas nossas próprias decisões. Uma das coisas que eu falei semana passada, inclusive na igreja, é porque eu falei sobre o amor do mundo, em contrário ao amor de Deus. Hoje nós estamos apaixonados pelo mundo. As denominações estão lutando contra isso, mas é uma luta de Davi contra Golias, e por isso a gente sabe que a gente vai vencer, mas é uma luta terrível. Por quê? Porque as pessoas estão apaixonadas pelo mundo, elas não lutam mais contra as paixões carnais, elas dão vazão às paixões carnais, esperando em Deus a misericórdia, o perdão e o entendimento. Então a palavra que deveria nos santificar, ela está sendo posta de lado. E aí a gente culpa o diabo ou até Deus. Por que Deus não me ajudou? Por que Deus não abriu a porta? Não, por que o diabo? Por que Deus não afastou Satanás? Então, eu começo com Lamentações 3:39, por isso que eu acho que esse debate vai ser muito bom, porque nós nos queixamos dos nossos próprios pecados. E os nossos pecados têm a ver com a cobiça, com aquilo que desejamos, quando não deveríamos desejar ou cobiçar. Então, não é Satanás, somos nós que estamos abrindo, aliás, depois nós vamos entrar, brechas para que a nossa vida ande, em alguns momentos, de mal a pior. A Raquel Lima, nossa menina da mesa de hoje, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos demais debatedores, aos amigos, aos ouvintes. A primeira pergunta que a ouvinte faz, todas as dificuldades na vida do crente são causadas pela ação maligna? Não. O pastor Luciano Regis nos antecedeu com muito louvor, né, e com muita força. Não tem nem o que falar depois disso. Tem que ter, né? E essa é a verdade. Muitas das coisas que nós vivemos são baseadas em atitudes e decisões próprias. Mas muitos dos crentes se baseiam na história de Jó. Então é fácil você tomar uma atitude, você passar por provas, você enfrentar a dificuldade e falar que foi o diabo. Quando na verdade está mais atrelada a caráter. Tem muitas das situações que nós vivemos, lutas que nós vivemos, que é baseado em decisões que nós tomamos no decorrer da nossa vida. Muito bem, queremos ouvir a opinião também do pastor Alexandre Aló. Bom dia, bem-vindo, pastor. Obrigado família 93, obrigado JR, mais uma oportunidade, debatedores. A questão de todas, né? Então, bem citou aqui a missionária Raquel, existem algumas que são. A gente não pode também desconsiderar que o diabo tenta de tudo para poder nos destruir. Mas a base a gente tem que ter. Quando Adão pecou, nós fomos destituídos da glória de Deus. E nós, então, somos naturalmente tendenciados a pecar. Você pega uma criança de 1 ano, até lá na família lá, uma criança de 1 ano e 2 meses, aí o tio pegou o sobrinho no colo, mais ou menos de 2 anos, mas o de 1 ano e 2 meses, 3 meses, enciumado, voou no rosto do outro menino, para segurar nas bochechas, no cabelo. E eu digo, quem ensinou essa criancinha de 1 ano e meio essa violência, esse ciúme, né? E um outro lá na nossa casa, de que o Lucas Aló, foi ele que quebrou o vidro, foi ele que quebrou a coisa da tia Tânia, mas na hora que perguntaram para ele com 4 anos, 3 para 4 anos, quem quebrou foi o Christian, o irmão. Quem ensinou uma criança a mentir? Então, nós genuinamente... Isso é uma hipótese, você está falando. Isso aconteceu. Você deu nome e sobrenome, mas é uma hipótese. É uma hipótese. Não, são meus primos. Você está contando a história. São meus primos. E tal. E aí, genuinamente somos pecadores. E genuinamente o diabo se apropria das nossas falhas, das nossas brechas, como foi dito aqui, para que nós possamos pecar. Todas não. Isso. Às vezes o diabo sozinho, por intermédio dele. O diabo pega as nossas falhas, as nossas tendências. Eu costumo dizer na igreja assim, que ele só canta uma musiquinha. Eu te proponho que você peque. E só que o crente apoia e aceita. O ato de pecar é do crente. A proposta pode vir do diabo, ou pode vir uma ação maligna direta, como foi o caso de Jó. Pastor Alessandro Teixeira, muito bom dia. Alessandro. Hein? Alessandro. E foi o que eu falei, foi não? Exatamente. Ô Marcela, pega um chá ali. Pega um chá pro pastor. O pastor tá acelerado. O Luciano, dá um abraço dele pra mim. Dá um abraço dele pra mim.
Não, ele que ficou com crise. A crise foi dele. Eu falei Alessandro, não falei Alessandro? Não. Olha aí, segura aí, pastor Alexandre, segura aí, dá uma água pra ele aí. Pastor Alessandro, senhor é muito bem-vindo aqui no Debate 93 de hoje. Amém. Prazer estar aqui. Quero cumprimentar os nossos irmãos debatedores, o pessoal que está aqui do estúdio, a Marcela. Agradecer o convite, né? E esse assunto, né, muito pertinente na vida da igreja hoje. Temos um povo que tem uma facilidade enorme de ver diabo, mas tem uma dificuldade de enxergar Deus, né? E eu creio, quer dizer, a própria palavra do Senhor fala que o inimigo, ele é legalista. Ele trabalha na legalidade que possamos dar a ele, né? Então, a palavra do Senhor nos fala que há escolhas, como bem falado o pastor Luciano Regis, escolhas. Nós somos frutos de nossas escolhas. As coisas que acontecem na nossa vida são frutos de nossas escolhas. E dependendo da escolha que nós possamos dar, vamos estar mais perto de Deus ou mais perto do inimigo. Então, é importante isso, nós termos escolhas. Eu não sei se me permite, quando eu era adolescente, eu gostava muito de ver corridas de moto, né? E tinha um piloto chamado Andy Mamola, não sei alguém se lembra dele, né? E aí numa corrida, eles quase chegando na reta final, ele empina a moto, e estava chovendo, ele cai com a moto. E ele perde a corrida, né? Ele estava em primeiro lugar. E aí, depois da corrida, entrevistaram a esposa dele. E a esposa dele começou chorando, falando, por que Deus permitiu que meu marido perdesse? Meu Deus. Quem que empinou a moto? Puxa vida. Num dia de chuva, né? Então, as coisas acontecem mediante as nossas escolhas. Respostas aqui, meus queridos debatedores, sim ou não, tá bom? Pode responder em coro, tá bom? Todas as dificuldades na vida do crente são causadas pela ação maligna, sim ou não? Não. O diabo está sempre pronto a atacar a vida do crente? Sim. Existem coisas que eu faço que podem abrir espaço para que Satanás haja na minha vida? Sim. Como identificar o que é ação do diabo e o que é minha culpa? Aí nós chegamos num ponto, certo? Como é que a gente identifica isso de maneira clara para saber o que é fruto da minha escolha pessoal? Resultado da ação da minha carne. Tendo, inclusive, a possibilidade de haver uma ação diabólica, porque isso é complicado. O negócio é resistir, né, gente? Ela pergunta como identificar o que é a ação do diabo e o que é minha culpa. O principal ajudador nisso aí vai ser o Espírito Santo, aliado ao bom senso. Verdade. Porque você não está fora de si. Eu nunca vi alguém dizer assim, Raquel, eu dormi, quando eu acordei eu pequei. Raquel, eu não vi. Não. Você faz em sã consciência, você faz sabendo o que está fazendo. Eu nunca vi alguém pegar R$1.000 em notas e rasgar e falar, eu não sabia o que eu estava fazendo. Não. Você faz sabendo o que você está fazendo. Você toma uma atitude consciente. Você peca consciente do que você está, da maneira que você está agindo. Então, quando você tem o Espírito Santo, ele te alerta, ele te aconselha, ele te avisa, não vai por aí, não faz isso, não entra, não fala, não assina. Então, se você não tem a comunhão com o Espírito Santo e o bom senso de entender, não é para mim, né? Não é para minha casa, não é para o meu convívio, vai ficar muito difícil de você perceber. Junto com a irmã, eu digo mais o seguinte, é sempre minha culpa. É sempre a minha culpa. Né? Sempre existirão situações que, como diz a música, o pecado todo dia vem e me chama. Isso. É o meu pecado. Isso. Ninguém vai para o inferno por causa do diabo. Não. Ninguém peca contra Deus por causa do diabo. É minha culpa. Isso. Eu sou engodado. Né? Então, eu sou enganado pela minha própria concupiscência e peco. E pela escolha, né? Isso. Pela escolha de pecar ou não é da pessoa. E de permitir, né? Ser. Isso. Eu conto sempre uma historinha que eu via na escola dominical quando eu era adolescente. Que o passarinho pode até pousar na tua cabeça, mas daí a fazer ninho é porque você permitiu. Eita. Né? Jesus no treinamento com seus discípulos, né? Num deles, né? Jesus por quase 4 anos treinou seus discípulos para que eles assumissem então o papel, como todos conhecem. E ele, no momento ápice
da provação, Mateus 26:41, Jesus volta a eles estão dormindo de novo, Jesus dá uma repreensão a eles, dizendo, olha, vocês vigiem, vocês orem, porque senão vocês vão entrar em tentação, porque a carne é fraca, o espírito está pronto. Então Jesus, ele dá um norte, ele dá uma direção para nós, JR, sobre essa questão de que a gente pode estar na presença de Deus, a gente pode estar bem, mas a carne, ela nunca vai estar liberta. E ela sempre vai lutar contra aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida e que esteja fazendo. Perceba que Jesus, ele está com os discípulos estão com Jesus, ambos estão no mesmo lugar. No entanto, ainda assim, eles não conseguem se submeter completamente à vontade de Cristo, porque a carne estava falando mais alto. Óbvio que isso também fazia parte de um treinamento, porque depois da descida do Espírito Santo, quando a vida deles foram transformadas, isso não voltou a acontecer, pelo contrário, eles arriscaram suas próprias vidas e as perderam em alguns casos, para que o nome e a palavra de Jesus fosse divulgado e pregado. Então, assim, e eu quero juntar isso a Tiago, capítulo 1, quando ele fala da origem do pecado. Quando ele diz da origem do pecado, ele fala que esse pecado, ele começa dentro de nós. Aliás, ele está dentro de nós, e por isso eu trago a palavra de Jesus. Quando ele diz que nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos. E quando eu sou tentado, eu não posso dizer que eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, porque não pode ser tentado. No entanto, nós somos tentados por aquilo que cobiçamos. Então preste atenção, quando eu cobiço alguma coisa, até aí não é pecado. Eu querer alguma coisa não é pecado, vou mudar essa palavra. Eu desejar alguma coisa não é pecado, mas a cobiça, ela já está no caminho, na linha, para que eu decida tomar posse daquilo que eu não posso. Nesse sentido, Satanás entra. Mas essa distância do querer e cobiçar, e quantos metros tem isso aí? É mínimo. É mínimo. Porque, olha, acho muito difícil, hein? Não. Eu acho muito difícil. Sim. Não, é muito difícil entre que, a linha, a distância entre o querer e o cobiçar. A linha é tênue. Entendeu? Eu gosto da palavra tênue, mas eu vou falar uma linha fina, bem fininha, né? Sim. Como é que é isso aqui? A pessoa, assim, ela quer, ela passa, vê alguma coisa, ou vê alguém, Sim. E quer, mas não cobiçou. Ué, como é que é isso? Como é que você sabe que quer e não cobiçou? Penso que a tentação é aquilo que vem em direção aos nossos pontos fracos. Tentação não é pecado. Nós entendemos isso. Pecado é execução. Isso aí. Mas Jesus fala, aquele que olha para uma mulher e já a está cobiça no seu coração. Aí já executou. Executou. Então, essa linha que o JR está dizendo, ela é uma questão do seguinte: eu estou sempre pecando. E eu estou sempre pedindo perdão. E eu estou sempre entendendo que a minha natureza Mas eu entendi pecaminosa. o que o JR está dizendo, dessa linha fina do querer e o do cobiçar. De que ele fala até de querer alguém, de querer uma pessoa. Você olha, você admira, é o querer, é a carne, né? Que nós já nascemos com essa tendência ao pecado. O cobiçar é você, nós dois numa ilha, eu e essa pessoa. Acho que quando chegar a falar essa frase, não fala já não, foi. não fala não. Não, como pensar, pensa, foi. Porque você alimenta, não é você alimentar o desejo que te sobreveio. Isso é o cobiçar, é você alimentar, é você começar a idealizar, é você começar a planejar. Aí já foi. E é por isso que é bom dialogar com o Espírito Santo. Esse é o ponto que Cristo trouxe e fez uma diferença. Sim. Porque os judeus entendiam que a consumação do ato, o ato sexual era o adultério. Isso. Então, na perspectiva deles, o adultério era o ato. Isso. Jesus diz, olha, mas se você cobiçar, já adulterou. Então, o evangelho, ele traz é mais profundo e é mais complicado. Sim. Porque isso, estão falando, pode ser de gente, pode ser de bolo. Não gosta de bolo, o cara não pode ver um bolo. Quer ver outra coisa boa? Um franguinho, daquele negocinho, como é que chama aquele negócio que roda assim, que a gente olha? Frangueira? Frangueira, que você passa assim, na padaria, na hora da fome, tá douradinha assim, sabe? Puxa vida. Mas aí entendeu? Aí é não, pecado. aí é o quê? Aí é fome. É fome. É parar, agora, comprar o frango. Pega isso e aplica para outras coisas. Esse é o ponto, é o exemplo. Sim, é por isso que eu trouxe o irmão Tiago, quando ele fala da origem do pecado. O pecado é quando a gente deseja aquilo que a gente sabe que não pode. Isso. Que sabe que não deve. Ele não tem a ver com desejar aquilo, por exemplo, como frango assado que eu posso comer. Aquele que sabe o que fazer. Não Agora, sabe, peca. né? E aí entra Isso o eu não conhecimento da palavra. Isso. Sim. Se você conhece a palavra, você sabe aquilo que você não pode
ultrapassar. Por isso que o inimigo, ele quer e combate, porque a gente desconhece a palavra. Então, mas foi por isso que eu pessoas não se comecei alimentam falando da do palavra. amor ao mundo. Porque a gente hoje enfrenta essa luta, isso é um fato. As igrejas elas se modernizando e tem que se modernizar. Beleza. Eu acho que a gente tem que usar tudo que a gente pode para alcançar com o melhor êxito as vidas das pessoas. Só que a gente não pode negociar os princípios básicos, que é a palavra. A gente não pode negociar os princípios que Deus estabeleceu que são negociados. E eles estão sendo negociados. De vez em quando eu bato nessa tecla aqui, e eu tenho gente na minha igreja que é coach. Eu não sou contra coach, pelo amor de Deus. Eu deixo isso sempre antes de falar. O que o senhor está falando, então? Não, porque lugar de coach não é pregando no altar, cara. Mas o senhor está falando do coach, o senhor é contra coach. Não, vou trazer, por isso que eu vou trazer. Não sou. Por isso que eu vou trazer isso. Eu acho que se você quer aprender a ter uma ferramenta, eu acho maravilhoso. Mas eu acho que a palavra de Deus, se ela por si só não é forte o suficiente para alcançar ninguém, nenhuma técnica vai ser. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ainda e sempre será o Espírito Santo de Deus. Com certeza. Então, nesse aspecto, algumas pessoas estão substituindo. O que é isso? É o mundo invadindo a igreja. Então a gente vai cobiçando as coisas que não deveria cobiçar. Então é nesse sentido que eu estou falando. Eu acho que... Vamos conversar. Vamos conversar, para você dar a oportunidade de vocês falarem. Vocês estão vivendo esse dia a dia aí, porque, por exemplo, se um pastor é psicólogo, pastor é psicólogo, certo? Ele vai para o consultório e vai trabalhar as ferramentas da psicologia. É lógico que em algum instante no púlpito essas ferramentas podem acender, mas elas não podem ser as mais importantes. Elas têm que ser um meio, não um fim. Ele é pastor, certo? Sim. Pastor. E aí você faz a diferença entre uma coisa e outra, é isso? Sim. Um pastor é cantor, por exemplo, tem vários. Sim. Se ele chegar no púlpito na hora da pregação e cantar, aí na hora do show musical contratado lá o município, tal, não sei, chega lá e prega, fica 40 minutos pregando, o pessoal, mas e a música? Não, hoje quem está aqui é o pastor. Só o Anderson Freire que cantou aquela música. Qual é aquela música, Marcela? O pregador voltou. É só o Anderson que fala isso. Só o Anderson. O resto diz assim, o pregador voltou. JR, entendeu? Eu acho que também a gente pode dar uma caminhada no sentido assim da maturidade. É ruim quando você lida, porque a gente pode falar aqui de várias instâncias desse crente. Sim. Um novo crente e um crente mais maduro. Sim. É triste nós, como líderes, ver que pessoas passam 5, 10, 15, 20 anos e não amadurecem. Hoje, existem muitas coisas que não são mais uma tentação para mim que foram há 20, 30 anos atrás. Porque a gente, no Espírito, andando no Espírito, você conversando com o Espírito, você lendo a palavra, você alimentando o Espírito, se alimentando do Espírito, se é que o Espírito habita em vós, né? E a gente vai amadurecendo, a gente vai se quebrantando diante do Senhor. E o ruim é quando você encontra com um colega, um irmão que você mudou de igreja, e ele continua imaturo, pessoas que não se deixam moldar por Deus. Esse é o ponto, pastor, não se deixar moldar. Eu não tenho nenhum problema de ver um adolescente passar por essas colocação excepcional. Mas quando você vê um adolescente, um jovem, um coach jovem, né? Uma pessoa e que escuta o pastor, né? E que ouve, e que senta, e que se molda, e que tem ele vai longe. A competência de se converter do seu mau caminho. Isso. A vida tem um pastor, colega. Sim. Colega, olha, nunca mais você repreenda o locutor. Ele falou, Alessandro, não faça, me dá um abraço. Né? A gente boa. Né? Não, essa foi boa. Agora. Meu irmão. Eu vou olhar pra câmera, só vou ficar assim. Essa foi boa. Você precisa fazer uma leitura da coisa. Você precisa admitir que você precisa mudar, não porque o pastor falou, mas porque a palavra está dizendo. Glória a Deus. Né? Então, acho que também precisamos trabalhar que o diabo, ele vai bater e vai recuar. Aí vem sujeitar os expôs a Deus. Ao diabo você tem que resistir, né? Na verdade, ninguém vai resistir ao diabo ou a si mesmo. A pessoa... Hoje as pessoas estão trocando, né? Sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Deus exatamente. Fala, não vai. E o pior é não igreja. Faz. É a questão que o pastor isso é que é o pior. Alessandro ou Alexandre. Ó, viu? Tá claro, né? Tá claro que aquele lá é o Alexandre. Falou.
O que o pastor Alexandre falou, Deus está falando, é você ter a vontade, desejar amadurecer. Mas a gente já teve até esse debate aqui, JR. Desculpa, não, missionário. Mas a gente está pregando, vamos lá, estamos na igreja linda do JR está pregando. Sim. Aí, quem está na igreja, ele está com o celular aqui. Então, aí ele já tá aqui fuçando, aí ele já tá buscando a referência de um outro pregador para saber se o JR tá pregando, de fato tá pautado na Bíblia. Só que ele não sabe que ele pega um pregador que não tem o mesmo compromisso que o JR tem. Eita. Que não tem a mesma bagagem que o JR tem. Eu tô botando o JR porque a gente lasca ele sozinho. Podia botar outra pessoa, né? Não, melhor você. Então assim, aí a gente olha, como por exemplo tá explodido na mídia, um jovem pregando numa igreja lotada dizendo que a gente tem o mesmo peso que Jesus, e um monte de gente batendo palma. É isso que tá acontecendo. Só que quando você tá pregando, missionário, tem algum jovem, algum adolescente, algum velho descabido fazendo a pesquisa aqui dizendo, não concordo com isso não, mas ele não tem a mínima condição de concordar ou discordar com nada porque ele não conhece o que ele está discordando. Eita, o meu pastor, quero mandar um beijo para minha igreja, Devec, pastor Silas Malafaia, lá na igreja agora, esse ano o pastor nos aconselhou e é uma norma da nossa igreja, não é mais permitido o uso de celular no culto, durante o culto. Ninguém falar mais mal de ninguém. Então... Você não tem noção de como Deus tem. Que vai passando mensagem, né? Sim. Irmãos, eu preciso mandar um alô aqui para um ouvinte nosso, a Rita. Sim. Preciso. Tá aqui, Rita. Fala, Rita. Rita Ló. O que houve? Opa! A repressão chegou. Já te acharam. A repressão chegou. Cheio de graça. 11h32 aqui na 93 FM. Eu lembrei de uma música antiga que o pastor Alessandro falou, eu era pequeno, negócio de moto. Aí depois falou, eu era pequeno, ouvi não sei o quê, e me lembrou de umas músicas antigas, né? Eu fui pequeno, né? Hein? Eu nunca foi pequeno. Pequeno você nunca foi, tem razão. Mas Galhos Secos, tá lembrado? Opa! Galhos Secos vem aqui numa versão do som maior. Tá muito legal a câmera, porque, pode abrir a câmera, porque pega vocês rindo, vocês atentos, participando, e agora pegará vocês cantando. Vou deixar os 4 microfones abertos, porque essa música aqui todo mundo sabe cantar. Ouvinte, presta atenção, olha aí, ó. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Lindo coral aqui na câmera. Os rios crescerão nos campos. E o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria. É a pegadinha dele. Palavra. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Olha, um policial de Nova York foi detido sob acusação de ter deixado o filho de 8 anos passar a noite de castigo na garagem de casa. O menino perdeu a consciência na manhã seguinte à punição. Quando chegou no hospital, ele foi dado como morto por hipotermia. Após acessar imagens registradas pelas câmeras de segurança da casa, os policiais viram Thomas e um de seus irmãos indo dormir na garagem sem levar travesseiros, cobertores ou mesmo um colchão. O local, segundo os investigadores, não tem sistema de aquecimento e a temperatura externa estava em torno aí de -7 graus Celsius. O garotinho morava com o pai e com a noiva do pai, além dos irmãos e dos filhos da madrasta. A mãe do menininho teria denunciado o pai das crianças durante anos, alegando que o pai abusava dos filhos. O motivo pelo qual o pai detinha a guarda das crianças não foi revelado. E aí a gente pergunta, qual é o limite entre correção e punição? É possível expressar amor nas correções? E a gente cita Provérbios 3:12, que diz, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja. Queremos ouvir a opinião dos nossos debatedores, dizendo aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora, estamos transmitindo o programa pelo Facebook. Você que está no Face, corre, acessa
a Rádio 93 FM no Face para acompanhar aqui as opiniões dos nossos debatedores ao vivo, olho no olho aqui com os nossos queridos companheiros aqui. Quem vai começar, Marcelo? Vamos começar com o educador da mesa. O educador da mesa, aí, pastor Alexandre. É o senhor. Também. Professor também. Dois aí, ó. Quero dar um grande abraço lá para o Colégio Batista, Shepherd, né, com as suas matrículas abertas, as aulas começando já a semana, e mandar também um abraço lá para a Igreja Batista Missionária do Maracanã, e dizer que nós, como educadores, entendemos que tudo aquilo que você utiliza para ensinar, né, é válido. Eu tenho uma controvérsia que ela é a partir de um rabino judeu, de um rabino, que ele diz o seguinte, aquele texto que diz assim, ensina a criança no caminho que vai andar, ainda quando for velho não se desviará dele. Há um rabino que tem esse texto como um texto irônico. Ensina a criança no caminho que ela deve andar mesmo, em que ela naturalmente vai andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. É uma interpretação contrária ao que a gente entende, que parece que a gente aprendeu assim, ensina a criança a andar nos caminhos do Senhor, no caminho que ela deve andar no Senhor, e quando for velha não se desviará. Este rabino interpreta de maneira diferente. Ensina a criança a andar no caminho que ela deve andar mesmo, e vê se quando ela for velha ela vai se desviar desse caminho. Dizendo o seguinte, a criança nasce pecadora, a gente falou no início. Sim. E nós temos que ter instrumentos para poder fazer essa criança ver que o caminho é errado e que ela tem que se desviar desse caminho. Toda vez que essa correção, ela parte do princípio de espancamento, de colocar a vida em risco, de colocar a disciplina abaixo do psicológico, quando você traumatiza, quando você usa de força, porque a Bíblia diz, não afasta a vara da criança e você livrará a sua arma do inferno. É o equilíbrio. Você não pode corrigir, você não pode educar de maneira tal que você vai causar a esta criança um mal maior, né? Então, acho que o equilíbrio é no equilíbrio. Pegando o gancho, né, do nosso pastor aqui, respondendo essa pergunta, é possível expressar amor nas correções? Sim, com certeza. O que para mim é muito difícil, Alessandro, é você associar, como você bem falou, correção e punição. Que se punição desse certo, presidiário não voltava a vida a roubar, já sairia um... E a gente vê que o número de reincidência é enorme. Né? Então, e você crê, partindo agora para uma visão de Deus, acreditar no Deus punitivo, no Deus punidor, no Deus que só pesa a mão, essa é uma visão também que eu não compactuo, não concordo, mediante o que eu entendo do Deus que eu leio na Bíblia. Sim. Se a gente crê num Deus punidor, a gente vai estar crendo num Deus dos espíritas kardecistas. Que lá o cara, né, numa vida passada, ele pintou e bordou, mas na outra vida ele vai ser punido por um tipo de vida, um padrão de vida, acreditar num Deus assim, acreditar num Deus pior do que o diabo. Né? Então eu creio sim que é o pai que, se ele realmente ama, ele vai corrigir seu filho. O que a gente precisa entender, e assim, isso precisa ficar claro, em todos os sentidos, não é só para dentro da igreja, dentro de uma casa, de família. Por isso que o Senhor nos convida a amar o nosso próximo como a nós mesmos. A correção, ela não está atrelada a punir alguém, ela está atrelada a amar alguém. A correção está diretamente ligada ao amor. Aliás, o texto que a rádio trouxe para nós expressa isso de maneira muito clara, Provérbios 3:12. Deus corrige ao filho que ama. A correção ela jamais pode estar atrelada ao momento de ira, de raiva, de rancor. Ela tem sempre que estar atrelada ao amor. Aliás, essa é a maior dificuldade, Raquel, das pessoas nos dias de hoje. Porque quando nós, pastores, lidamos com isso o tempo inteiro, a gente vai corrigir alguém, e a gente precisa fazê-lo em amor sempre, parece que a gente está contra. Isso. Parece que a gente está lutando para que essa pessoa caia. Eu conversava com uma pessoa semana passada sobre isso, e ela pedia direcionamento em relação ao casamento dela. Eu falei, você precisa se posicionar. Por quê? Porque a tua ausência, a tua omissão faz com que o teu lar se destrua. Mas quando você se posicionar para corrigir o seu casamento vai ser edificado, porque a correção tem a ver com o amor. Eu não corrijo aquele que eu não amo. Quem não amo, eu deixo de lado. Eu não perco meu tempo. Eu só perco meu tempo com quem eu amo. Então uma coisa precisa ficar claro, aliás, isso é um propósito de Deus, um princípio de Deus. A correção sempre
precisa estar atrelado ao amor. E você nunca, quando corrigir atrelado ao amor, vai passar dos limites. 2 Timóteo 2:25 diz assim: deves saber corrigir com mansidão os que se te opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Eu tenho 2 filhos, uma princesa de 2 anos e um de 6. E eu fico brincando que lá em casa a pedagogia reina, porque todas as vezes que nós vamos corrigir, nós damos exemplos. E a pergunta é muito clara, que é possível corrigir em amor? Claro que é. Sim. Você pode dar exemplo, você pode, como a Bíblia diz, não apartar a vara da criança, porque também faz parte, mas a atitude desse pai, o que esse pai fez é desumano. Isso vai além de... Não pode nem ser chamado de pai, na verdade, né? Essa é a palavra. Tem como corrigir, tem como... se você cumprir o que a Bíblia diz, ensinar no caminho, ensinar o caráter, ensinar a conduta humana, não só apenas como servo de Deus, mas como ser humano, não tem como a pessoa se desviar desse caminho. Mas ser ensinado, o ser humano, ele precisa ser ensinado. E o que o pastor Luciano Regis falou, isso é muito forte e claro. Se você vai, hoje, eu me lembro quando criança, os mais novos iam buscar conselho aos mais velhos, e se eram confrontados, e se eram direcionados, eles saíam dali agradecidos. Hoje não. Se você sentar com uma pessoa mais nova, de 15, de 18 anos, ele fala que você está querendo ditar o futuro dele, você está querendo decidir por ele. Agora, missionária, só para ajudar assim, porque assim, também tem um outro lado aqui dentro, rapidamente, que quando você corrige, tipo assim, você está numa linha tortuosa, você corrige com tudo isso que a gente falou. Sim. Com relação à punição, se o colega me permitir fazer um contraponto, Deus pune sim. Ele está avisando que se não se converter dos seus maus caminhos, sim, você será punido. Israel foi punido, Judá foi punido, e nós estamos sendo avisados que se não nos corrigirmos, seremos punidos. Né? Há um aviso que você planta, tem uma colheita daquilo. Se você comer, morrerá. Se você não fazer, você que é uma consequência. Que é uma consequência. Então, é importante, quando você... Tipo lá, um exemplo, você toma o tablet, você corta a televisão, você não vai para a festa. É punição. É uma punição. Sim. Né? Quando você pode agir de uma maneira, você está punindo. O que aconteceu aqui não foi uma punição. Né? Aqui foi usar o direito da punição para cometer um crime. Isso aí. Né? Então, assim, quando você espanca, quando você tira sangue, quando você coloca às vezes são palavras também, né? Palavras que podem ser pior do que um espancamento. Então, a Bíblia fala de equilíbrio. Quando Deus nos pune, às vezes a pessoa perde alguma coisa nesta vida ainda, é sempre com caráter de dizer assim, te conserta, porque esse caminho aí é... Olha, gente, com certeza, imagino eu, com certeza, o policial não tinha a menor ideia que isso teria essa consequência que aqui está. Como muita gente, quando toma uma atitude, sem planejar, sem pensar, sem estar no momento de paz para disciplinar, a disciplina no momento de ira é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Aqui diz que a mãe já havia denunciado o pai por ato de violência, né? Então é a mesma coisa eu pegar uma criança aqui no Rio de Janeiro e colocar em pleno verão, ela num sol, do meio-dia, em pé, uma criança de 5, dentro do carro, em Bangu. Isso, dentro do carro, em Bangu. E eu não tenho consciência do que vai acontecer. É complicado demais. Complicado demais. Sofrido, isso aí tem consequências graves. Nós todos já ouvimos histórias de pessoas que foram violentíssimas. E a gente observa que a violência, ela não resolve nada. Nada. Isso não resolveu. Isso criou um outro gravíssimo problema que não tem como ser resolvido mais. Verdade. É difícil isso, porque nós aprendemos pelo exemplo. Não é pelo tom de voz. Aprendemos pelo exemplo. Sabe por que a gente acompanhava as pessoas mais velhas que olhavam, e só com olhar? Por causa do exemplo. O exemplo. Quando o exemplo não existe, quando só existe fala, o que a gente quer é exemplo. Em qualquer área. Sim. A gente gosta de ouvir as pessoas, mas a gente já ouviu tanta gente e tanta coisa que não era verdadeira, que a gente está esperando para ver. E olha que isso é uma coisa bíblica. Jesus fala sobre os frutos. Pelos frutos conhecereis. Nós só conhecemos uma árvore pelos frutos. Ela pode parecer uma goiabeira,
Mas não é, pode ser uma outra coisa, sei lá o quê, figueira, sei lá o que é. 11h45, horário de Brasília. Quem está nos acompanhando pela internet, na transmissão do Facebook, tem um delayzinho, né, Marcela? Explica para o nosso ouvinte o que é isso, que às vezes ele está ouvindo pelo rádio e vendo as imagens e a coisa não bate. Então tenha paciência, esse tempo, esse espaço de alguns segundos a gente ainda não contou, mas deve ser em torno de mas isso não tem jeito, isso é uma questão... Isso acontece, isso é aquilo que acontece quando você está assistindo a televisão, o jornal, e aí o apresentador chama um jornalista que está em algum outro país, e dá aquela queda, você tá olhando o jornalista lá e fala, o cara não fala, mas não é, porque o som para ele ainda não chegou. Então é o delay, entendeu? É o que está acontecendo aí. Realmente você não vai conseguir ouvir pelo rádio, ver com as imagens aí. Escolha a fonte, né? Não, dá até para ouvir, só não pode querer que as suas casar a imagem. Até aproveita um pouco mais, que pode ouvir no rádio e depois vou ver. É como gol. Caso você tá assistindo um jogo que está sendo em outro lugar e o rádio está ali, a transmissão pelo rádio é sempre antecipada. Você vai saber se o pênalti entrou, se não entrou, é muito melhor. Recomendo sempre. Na dúvida, escolha o rádio. Hoje em dia na dúvida, escolha o rádio, sempre. Digital vem depois. Isso, 93 na cabeça. Vai saber na hora. Ó, o Alexandre querendo agora fazer uma média. Hein? Pra salvar aquela atitude. Já falou de matrícula aberta, já já mandou alô pra Dona Rita. A Dona Rita tá acompanhando. Dona Rita de olho nele. Dona Rita de olho nele. Vai ver. Não, aliás, não. A Marcela Basso. Vai lá, Marcela Basso. É com você. Vai lá, Marcela, é com você. Vamos lá. Um cachorro da raça Golden Retriever arruinou o passaporte da dona pouco tempo antes de sua viagem para Wuhan. Mas o que teria tudo para ser um desastre foi o suficiente para salvar a vida da dona. Wuhan, vocês já sabem, aí é o epicentro do coronavírus. Quando o Kimi, como é chamado cãozinho, rasgou o documento, a dona, obviamente, ficou muito brava. Mas logo depois... Espancou o cachorro? Provavelmente. Não chegou a espancar, não, mas ficou bem brava. Eu acho que pegou o cachorro. Logo depois ela entendeu que o pet tinha salvado a vida dela. E ela escreveu na rede social o seguinte: vocês se lembram do que aconteceu com o meu passaporte? Tem a foto, o passaporte esmigalhado. Ela diz assim, relembrando, esse garoto está realmente me protegendo. O garoto é o cachorro. É o cachorro. Depois que o meu passaporte foi rasgado, o vírus apareceu na cidade para onde eu originalmente planejava ir. Agora que eu penso nisso, ela diz, é muito emocionante. Felizmente, ela diz, você, pro cachorrinho, cancelou a nossa viagem. E aí a gente pergunta, você já viveu situações parecidas com essa? Em que algo que parecia ser contrário acabou sendo um livramento? Como desenvolver uma postura de confiança e de fé e não uma postura de reclamação quando as coisas não saem da maneira como a gente planejava? E a gente cita Provérbios 1:33, que diz, mas quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer nenhum mal. E aí, quem começa? Isso é muito... Aí já determinou. A missionária já começou isso aí. Porque isso mexeu comigo, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que nós, seres humanos, atrelamos esse tudo só às coisas boas. Então, quando esse tudo contradiz com aquilo que nós planejamos para aquele dia, com aquilo que nós planejamos, eu já perdi voo. Eu já cheguei ao aeroporto e o voo foi cancelado. O voo já atrasou aqui no Rio. E quando eu cheguei no local da escala, o voo de lá já tinha ido embora. E embora eu não tenha, ninguém me falou nada, ou nenhuma reportagem surgiu, eu, depois de ficar desesperado e falar, meu Deus... Se tu entrasse, caiu o avião. Não, pelo amor de Deus. De eu ficar apavorado e falar, meu Deus, eu tinha um compromisso, tinha alguém me esperando, tinha uma igreja reunida me aguardando. O Espírito Santo me fez lembrar esse texto, então marcou muito a minha vida. De você entender que tudo coopera, colabora, e até aquilo que é ruim. Sim. Também colabora para aqueles que amam a Deus. Então é você ter essa consciência, entender e ser grato, mesmo quando esse tudo que contradiz com aquilo que você planejou para o seu dia. A Bíblia fala, tudo dai graças. Sim. Não somente para as coisas boas, mas também para as coisas ruins, porque ela tem um propósito de ter acontecido. A gente não sabe muitas vezes, né? Aquele sinal que fecha e demora a abrir. Você não sabe que de repente Deus está te livrando de um acidente lá na frente, né? Um trânsito, enfim, a tudo tem um propósito. Nós nunca saberemos o tanto de livramento que Deus nos deu. Não dá. Nós nunca saberemos. Eu uma vez estava pregando lá em Queimados, na igreja do meu amigo pastor Eduardo, na Bete Javé, e eu estava voltando na Dutra,
E de repente, eu não sou esse cara, eu tenho, Deus me deu o dom de visão, de revelação, mas eu não sou esse cara que vê tudo o tempo inteiro. Sim. Eu ver alguma coisa é porque Deus está dizendo, tá na hora de voltar a ver, hein? Então eu tô vendo, eu comecei a ver demônios correndo, eu nunca tinha visto aquilo, em cima da mureta, e aquilo me chamou a atenção, já tem anos já, me chamou a atenção, e eu tava Tá na hora vindo, de voltar a ver, hein? tava chovendo muito, eu tô vindo no carro, e daqui a pouco os demônios correndo e foram embora. Aquilo me chamou a atenção, eu diminuí a velocidade do carro, eu tinha um carro grande naquela época, tenho ainda hoje, mas eu devia estar uns 110, eu diminuí para 80, falei, tem alguma coisa estranha acontecendo, Deus não vai me dar uma visão dessa à toa. Daqui a pouco o trânsito trava lá na frente, um carro engavetou no outro, e veio um carro desgovernado atrás. Foi o tempo de eu sair para o acostamento, o carro sair e bater em todo mundo. Essa foi uma experiência que eu nunca mais esqueci, que me chama a atenção exatamente para isso. Às vezes, eu fiquei preso um bom tempo no engarrafamento. Mas aquilo foi uma coisa maravilhosa, não para os outros, mas para mim, me perdoe, porque Deus me chamou a atenção. Então, nem tudo o que a gente imagina que é ruim. Sim. Então, Deus, ele traz livramento para nós que a gente nunca vai descobrir. Eu não sei quantos livramentos de bala perdida eu já tive. Eu não sei quantos livramentos de acidente eu já tive. De avião que tinha caído, não caiu. Enfim, a gente não sabe. O que a gente precisa entender é confiar no que está escrito. Todas as coisas cooperam para o bem. Sobre experiência, eu fiz uma viagem para Belém com meu filho, Mateus. E na volta, ficamos sentados em frente ao hangar e aquela tela, e a gente, nós estamos acostumados a voar, a fazer voos, só para dizer assim, eu não estava enganado pela novidade, né? Sim. E eu vi lá um tipo assim, voo 2237 Rio de Janeiro. Aí meu filho, pai, nosso voo. Eu disse, não, filho, nosso. Aí peguei cartão de embarque. Falei assim, o nosso é 235. Saem vários voos, né? Esse, por exemplo, o nosso é direto, esse, escala em Brasília. Ele olhou e nós olhamos, embarque, pai, não é, filho, é 2 e tal, e o nosso é outro, vamos esperar. O voo saiu e eu fiquei ali esperando o 237, 237, não, o 237 acabou de sair. Não existe o voo 2235, só tem o 237. E eu falei, qual foi que você viu, filho? 235. E quando eu fui lá para comprar outra passagem, né, havia uma outra família que tinha feito, ia da Belém para fazer encontro de casais, uma outra família de crentes, lá embaixo, que viram a mesma coisa e que estavam comprando passagem, porque não existe 2235, só existia 2237, e todos nós vimos 2237. Eu disse, ou o nosso avião vai cair, Deus nos escolheu que agora é a nossa hora, ou então o avião da frente vai cair. Não caiu nem o nosso, nem o deles, e jamais saberei o que Deus livrou a mim e àquela família. Mas nós temos que saber se Deus está no controle. Algumas coisas podem ser só algumas coisas mesmo, ou essas coisas podem ser livramentos. Temos que obedecer. Nunca não saberemos enquanto não chegarmos lá, em casa. Quando chegarmos em casa, tudo nos será revelado. Tudo será às claras. Coisa linda. Minha gente, eu tô imaginando o garoto. Foi pra escola lá no Colégio do Pastor. Batista Shepp, né? 416. Tijuca. E aí. Matrículas abertas. Tinha a prova, ele não estudou. Ele tirou 2, acertou o nome dele. Opa, que beleza. Aí a mãe disse, meu filho, você tirou 2, você não estudou. Mãe, todas as coisas cooperam para o bem. E aí o meu ponto aqui é o seguinte, o que é negligência da minha parte, isso. Porque quando eu vou botando a culpa assim no Senhor, né? Todas as coisas cooperam, mas tem consequências, como você disse no primeiro tema, que é resultado das minhas escolhas. Isso. Negligência, né? O voo era às 8, eu acordei 7h30. Isso. Poxa. Não tem nem nossa. Todas as coisas cooperam. Vão livramento de Deus, esse sono seu que está te consumindo. É ou não é verdade? Então a gente tem que entender que tem certas coisas que estão aqui na nossa mão e que é nossa responsabilidade para entender que a dimensão de todas as coisas cooperam é uma dimensão. E outra coisa, vamos ler o texto. É bom, o texto bíblico é maravilhoso, né? Isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí dá uma paradinha aí. Vem mais. Jesus dizendo assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Isso. Aquele que me ama será amado por meu Pai,
né? E eu também me manifestarei aí. Então você tem o amor aí, é o que segue os preceitos, que é o que ama o Senhor, que guarda. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Então, essas coisas estão bem conectadas, né? Isso. Aí continua, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então tem todo um processo de uma vida inteira aqui, sendo conduzida pelo nosso Deus. A gente vê, e as histórias bíblicas, né? Quantas vezes os nossos irmãos na fé, que viveram no tempo bíblico, eles passaram por isso. Então você pega a morte de Tiago ao fio da espada e vai dizer assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. E vai ver o livramento de Pedro dizendo a mesma coisa, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso. Teria sido o propósito de Tiago cumprido ali e o de Pedro ainda por se cumprir? Essa é uma explicação que a gente pode dar para circunstâncias como essas, né? Sim. Porque no mesmo dia do carro, lá outros carros. Isso. Né? No mesmo dia que não foi no voo, outros também foram. A gente tem essas coisas que acontecem. Sim. É o propósito de Deus para quem? Para os que foram, para os que não foram, para os que estavam no carro e conseguiram sair, para os que estavam no carro e ficaram no acidente. Eu acredito muito naquela ideia de que Deus tem o poder de transformar até essas coisas ruins em lições e coisas boas. Sim, sempre. Então, partindo do exemplo aqui, do exemplo que foram dados, práticos, né? Quer dizer, não foi negligência, não foi a omissão, quer dizer, os exemplos que nós temos aqui foram assim, alheios à nossa vontade, apesar do nosso esforço, coisas aconteceram que nos deram livramento ou não. Então, às vezes, você entra também numa situação de acontecimento e que naquele acontecimento você amadurece o seu caráter, se aproxima mais de Deus. Deus utiliza aquilo para trabalhar em você, para tratar você, né? É livramento. Sim. Isso aí. Às vezes, mas eu me machuquei, mas velho, você não sabe o que vem na frente, o futuro. Isso o governo de Deus, ele foge ao nosso entendimento. Verdade. A gente não consegue entender, não. Está muito além do que a gente possa entender. Que ele permite o que Eu quero agradecer os nossos queridos debatedores pela fala de cada um deles. Olha, vocês cantaram muito bem, mas não acabou ainda não. Entendeu? Gente, tem que cantar um pouco mais. Eu acho que é comigo. Cadê? Quando eu venho aqui, tem que ter. Agora o YouTube é fogo, tem sempre um videozinho e tal, ou videozinho chato de YouTube aparece. Mas vamos lá. Olha aqui, essa aqui, vocês conhecem aqui, ó. Ó, eles são diferentes. Agora o Luciano pega. Agora aí vai. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O violão fica bonito, né? O Criador vê uma flor. Concordo. Tem um comentário muito poder de acabar com o olhai, 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 os lírios crescerão nos campos. Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Que maravilha. Baruch, valeu, meu queridão. Deus abençoe aí seu ministério. Muito bom. Debatedores, obrigado, viu, pela presença de todos. Pastor Luciano Regis, um abraço. Prazer estar aqui mais uma vez, JR, mandar um abraço para minha esposa, minha família. Que Deus abençoe vocês, ao Projeto Estando Virgem Lopes. Um beijo no coração. Missionária Raquel Lima, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR, quero mandar um beijo para minha família, para minhas irmãs, para minha igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aos meus pastores, pastor Silas, pastor Elisete, pastor Silas Filho, pastora Raquel Malafaia, um beijo aos meus amigos, Deus abençoe vocês. Meu querido pastor Alexandre Aló, obrigado, um abraço. Um abraço, família 93, agradecer o convite, um abraço para todos os membros da Igreja Batista Missionária Maracanã, todos os funcionários lá do Colégio Batista Shepherd, e mandar um grande abraço para o pastor Selmi Guilherme, meu pastor auxiliar, que faz aniversário hoje. Opa. E pedir a essa grande família 93 que orem pelo José Maria
Ramalho, meu cunhado, que está entre a vida e a morte no CTI lá na Ilha do Governador. Teve uma parada cardíaca anteontem e a nossa família está muito aflita com isso. Eu peço à família 93 que olhe para José Maria Ramalho, irmão da minha esposa, e agradecer a todos já pela oração e saber que Deus está no controle de tudo. Eu creio no poder de Deus e creio também na oração do justo, que tem muitos seus efeitos. Pastor Alessandro Teixeira, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço ao JR, agradeço a toda a rádio. Quero mandar um beijo para minha gata, Leila Ribeiro, tá trabalhando essa hora, um beijo para ela, um beijo para todos da Igreja Metodista Betesda, lá na Rua dos Coqueiros, em Noaíba, Campo Grande, um abraço, tô vendo aqui, estão postando as coisas, um abraço para todos e que Deus abençoe também a todos os debatedores aqui, aprendi com eles mais um pouco, que Deus abençoe. Muito Amém. obrigado. Obrigado, querido. Marcela Bastos. Parabéns, JR, para os pastores que fizeram aniversário domingo, ontem, estão fazendo hoje. Domingo, o pastor Carlos Macedo, da Igreja Pentecostal do Poder, lá em São Gonçalo. Também no domingo, o pastor Marcos Coelho, da PIB de Cascadura. Quem mandou pra gente foi a ovelha Alessandra. O pastor Márcio Moreira, do Ministério Apostólico do Reino, em Jardim Catarina. O pastor Luiz Cláudio Simões, da Assembleia de Deus em Coqueiros, ali em Senador Camará. Ontem, dia 3, foi aniversário do pastor Antônio Pinheiro, da Assembleia de Deus de Auschwitz. Quem mandou pra gente foi a ovelha Luciene. O pastor Juliano Varanis, do Ministério Apostólico Ebenezer, ali no Paraná. A pastora Lúcia Helena, da Igreja Apostólica Presença Eterna, em Niterói. Quem mandou pra gente foi a ovelha Verônica. E hoje a gente agradece a Deus a vida do pastor Rafael da Rosa Almeida, da Igreja Batista Getsemane, em Olaria. Quem mandou pra gente foi a ovelha Fátima. Maravilha. Vamos orar juntos por esses motivos preciosos e agradecendo, né, Marcela, pela audiência dos nossos queridos ouvintes. Nós queremos agradecer a companhia de vocês por estar com a gente, e a gente se despede pedindo a Deus que nos traga aqui amanhã, se essa for a vontade dele e se isso estiver nos planos dele. Amém. Nós vamos orar, orando sempre como temos orado, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, orando pelos temas que nós conversamos hoje, buscando juntos a direção e bênção de Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós intercedemos nesse exato momento pela vida do irmão José Maria. Ó Senhor, tu sabes o que está acontecendo muito melhor do que nós. Teu filho acabou de expressar e pedir esse clamor e nós intervimos porque o Senhor é autor da vida. A última palavra vem do Senhor e não importa o quadro, a maneira que esteja, basta uma palavra tua. E nós pedimos que essa palavra seja liberada. Manifesta a tua cura, manifesta a vida na vida do nosso irmão. Nós ministramos libertação, cura, manifestação da tua graça, do teu poder sobre a vida desse querido e sobre essa família toda que passa por um momento tão difícil. Apresentamos também todos os demais que passam por momentos semelhantes, bem como aqueles que sofrem a dor do luto. Que o Senhor console, conforte, manifesta a tua graça, teu poder. Nós declaramos a manifestação do teu poder. Em nome de Jesus, abençoamos os aniversariantes, esses pastores que estão aí nessa luta da pregação da palavra. Que o Senhor os abençoe, abençoe suas casas, suas famílias, seus ministérios. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse dia. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.